Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos ver a lei da ação e reação, ou como muitos conhecem, a chamada terceira lei de Newton, né? Bem, o que diz a terceira lei de Newton? Ela diz que para toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido oposto, né? Daí bem, para fazer a exemplificação, vou pegar a seguinte situação. Há aqui um plano horizontal, certo? Desenharei aqui uma parede e, em frente a essa parede, farei um skate, rodinhas, um rolamento. E sobre esse skate vou botar, né, uma pessoa que vai o quê? Empurrar a parede, né? Então, bem, todo mundo concorda que o que acontece é que a pessoa em cima do skate empurra a parede com uma força F, certo? Fazendo aqui onde bem está a mão. Só que o que ocorre? Empurrando uma parede, a gente sabe que o que vai acontecer é que o garoto a pessoa vai se deslocar com uma velocidade para o sentido oposto, né? Só que, bem, inicialmente ele estava parado, ou seja, velocidade igual a zero. E agora se desloca para a esquerda, né? Logo, este corpo, esta pessoa em cima do skate, o que ocorre? Ele sofreu uma aceleração. E bem, visto na segunda lei de Newton, da penúltima aula, sabe-se que um corpo adquiria aceleração só se ele recebeu, né, uma força resultante diferente de zero. Então, neste caso, certo? A gente pode concordar que essa pessoa em cima do skate recebeu uma força. Mas bem, como a interação que ele está fazendo é entre a pessoa e a parede, né? Significa que a parede aplica nessa pessoa, né, uma força de reação, certo? Ou seja, ele aplica uma força na parede, a pessoa aplica uma força na parede, a parede aplica uma força na pessoa. E isso aqui é o que a gente vai chamar de o para ação e reação, né? Para toda ação existe uma reação, certo? Essa é uma ideia, né? Um exemplo, certo? Mas bem, nós concordamos que é o seguinte, a parede recebe uma força, mas por que ela não sofre uma aceleração? Pois bem, porque a parede ela está o quê? Ela está fixa na superfície da Terra. Então é o mesmo de que dizer que essa pessoa está tentando empurrar, na verdade, a Terra, né? E bem, as forças elas possuem a mesma intensidade, certo? Logo, né, a gente sabe que força é igual a um produto, massa vezes aceleração. Então, pensando que a parede recebe uma força que eu vou chamar de F1 e a pessoa recebe uma força F2, né, nós podemos escrever essa terceira lei de forma formulística, né, dizendo que a força F1, vetor F1, é igual ao negativo do vetor F2, ou seja, a força de mesmo módulo, porém sentido oposto, né? Pensando apenas em módulo, certo? O módulo de F1 é igual ao módulo de F2, né? Lembrando que o módulo de um vetor a gente sempre escreve simplesmente a letra, né, representando, sem a seta, né, dizendo que é um vetor, certo? E bem, usando essa relação aqui, sabe-se o seguinte, que então é M1 A1 igual a M2 A2, né? Logo, o que ocorre? Aquele corpo que possui maior massa, para manter a proporção, terá menor aceleração. E como a massa, em comparação com a massa da Terra, em comparação com a massa de uma pessoa, é muito maior, né? Certo? Pelo menos para o caso Terra. Como M2 é muito maior que M1, a gente pode dizer que a aceleração que ele sofre é praticamente igual a zero, certo? Por isso que a gente não observa o movimento na parede e apenas na pessoa que o empurra. Isso pelas questões de proporção entre as massas, né? O que faz isso ocorrer, certo?
mas os dois estão sofrendo a mesma força. É a mesma coisa que eu disser também, né, uma forma análoga de ver, é pensar que um corpo é atraído gravitacionalmente pelo centro da Terra, com uma força gravitacional, que veremos na próxima aula, e que nós atraímos esse planeta, o planeta Terra, no caso, com a mesma força, certo? Porém, a mesma força em módulo, mas a razão, o produto, massa e aceleração serão diferentes, certo? Para uma massa muito maior, uma aceleração muito menor, que se torna praticamente zero. Daí, bem, algumas características que nós vemos nesse paração e reação. Primeiro, né, sobre as forças, né, o paração e reação. Bem, primeira coisa, como o nome já diz, aos pares. As forças, né, que estou dizendo aqui, né, opa, calma lá. Não sei o que eu acabei fazendo, mas acabei fazendo alguma coisa. Bem, e acabei dando spoiler do que eu vou falar ali depois. Bem, né, aqui sobre as forças, né, que eu for falar. Primeiro, sabemos, são aos pares, né? Aí, são aos pares. Ou seja, nunca vai ter apenas uma força, mas apenas um par de forças, ação e reação. Mas esses pares serão em corpos diferentes, né? Sendo em corpos diferentes, nunca vai acontecer no mesmo corpo. Então sempre podemos dizer assim, ó, que tem uma força num corpo e a outra força no outro. Que nem aqui temos uma força na parede e uma força na pessoa que está acima do skate, né? Então em corpos diferentes. Embora sejam em corpos diferentes, sabemos que tem a mesma, né, intensidade. A força é a mesma, então a mesma intensidade. Só que, claro, o que muda é a proporção massa e aceleração, né? Mas, embora seja a mesma intensidade, sabemos que tem sentidos opostos. Ou seja, temos a mesma força na mesma direção, com a mesma intensidade, porém os sentidos são opostos. Por isso que escrevi dessa forma aqui, né? O vetor força 1 é igual ao negativo do vetor força 2. Esse negativo é para quê? Indicar que é sentido oposto. Ok? Então, aos pares, corpos diferentes, mesmas intensidades, sentidos opostos, certo? E um outro ponto aqui, que são forças simultâneas. O que significa dizer que as forças são simultâneas? Elas acontecem ao mesmo tempo, certo? Então é até meio errado dizer ação e reação, pois ação induz uma coisa, reação induz algo que venha depois, né? Mas a gente usa essa nomenclatura para, né, simplesmente diferenciar. Mas são duas forças simultâneas, acontecem ao mesmo tempo, certo? Então nunca vai acontecer que que uma força será apenas sozinha. Não, sempre terá o seu par reação, certo? Então posso até dizer aqui entre aspas, né, que um corpo que aplica força, né, também recebe uma força, né? Pensando dessa maneira, né? Se o corpo aplica uma força, recebe uma força, né? Então quem aplica também recebe. Podemos pensar dessa forma direta aqui, né? Para tentar só facilitar, apenas para botar uma ideia na cabeça, né? E todas essas características que vêm logo depois. Isso aqui é apenas para a gente ter uma ideia mais conceitual sobre, né? Uma ideia para se guardar assim na cabeça, para dar um entendimento, um resumo, certo? E bem, pensando agora nessas ideias, vamos ver aqui duas questões, tá? De exemplo sobre isso.
uma mais conceitual, envolvendo o Enem, e outra mais formulística aqui. Olha só, durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Né? Pois bem, né, uma mãe ia fazer o quê? Ia pegar e sentar o chinelo no guri. Mas olha só, o que acontece, certo? Qual é o erro aí do garoto, né? Que se ele vai empurrar o armário, fazer aqui um pequeno esqueminha, se ele vai empurrar o armário, ele vai aplicar uma força no armário, uma força F1. Logo, o armário vai aplicar uma força no garoto, F2. Ok? Os módulos de F1 e F2 são iguais e os vetores são tais que F1 é igual ao negativo de F2, que indica em sentidos opostos. Mas, quando a gente vai trabalhar com a ideia de força resultante sobre um corpo, bem, é exatamente como eu falei agora, é sobre um corpo, né? Ou seja, um corpo está recebendo força, outro corpo está recebendo outra força. Então são em corpos diferentes, né? O que vai sim causar uma aceleração tanto no armário ou no garoto, uma mudança do movimento, né? Claro, desprezando qualquer outros efeitos que tenha à volta. Mas bem, vamos ver qual é o erro de interpretação. Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Não, porque ação e reação são forças que acontecem simultaneamente, né? Então não tem como a gente dizer quem é ação e quem é reação. É apenas uma forma de discernir, né? Diferenciar. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Também não, como eu falei aqui, ó, o móvel está sob a ação de uma força F1 que não se anula com ninguém, pois não tem nenhuma outra força sobre o armário, né? Tirando a força gravitacional e a da superfície, que veremos depois. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Ok, mas não estamos dizendo sobre o garoto, estamos dizendo sobre o armário, né? A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Também não, pois as forças têm a mesma intensidade. E bem, o par de forças ação e reação não atua em um mesmo corpo. Então fica ali realmente, ó, a letra E, né? O par de forças não atua em um mesmo corpo. Então um par ação e reação sempre vai ter em corpos diferentes. Né? Que daí quando eu for falar de força, peso e normal, que é o próximo assunto, né? Veremos a diferença entre os dois e o porquê eles não se classificam como ação e reação. Né? Não como a gente subentende volta e meia. E bem, olha aqui a segunda questão. Paulo possui uma massa de 120 kg. Márcia, uma massa de 60 kg. Ambos estão sobre patins em uma pista de gelo. Paulo e Márcia ficam um à frente do outro com as mãos espalmadas uma sobre a outra. Márcia empurra Paulo com certa força. Se a força que Márcia efetua fosse de 20 newtons, qual a aceleração que cada um adquire durante o contato em metros por segundo? Bem, então temos ali, né, a situação onde temos Paulo, né, não vou desenhar os patins, mas Paulo que tem uma massa de 120 kg, sendo empurrado por Márcia, fazer de outra cor aqui, que possui uma massa de 60 kg, certo? Pois bem, se a Márcia empurra Paulo com uma força de 20 newtons, né, uma força F1, significa que a Márcia sofrerá uma força F2 de igual intensidade, ou seja, o módulo dessas duas forças serão iguais, e no caso iguais a 20 newtons, ok? Então o que eu posso dizer, né? Pensando ali na ideia de Paulo, primeiramente, tá? Começando aqui por Paulo. Paulo, ele recebe uma força de 20 newtons.
e sabemos que força resultante é massa vezes aceleração. Como essa é a única força que ele recebe, né? Bem, tirando a força da superfície e o peso que se anulam, a gente vai explicar isso melhor depois, eu tenho uma força de 20 newtons, que é igual à massa de Paulo, 120 kg, vezes a aceleração. Passando 120 para o outro lado dividindo, temos o seguinte, 20 divididos por 120 igual a A. Podendo então cortar 0 com 0 e simplificar 1 com 2, 2 com 12, né? Teremos 1 sobre 6. Então eu posso ter que a aceleração de Paulo é 1 sobre 6, né? Dá para se deixar assim, 1/6 metros por segundo ao quadrado. Ou também dá para fazer essa divisão, né? O que daria 0,16 aproximadamente, né? Metros por segundo ao quadrado. Ok? Que aqui daria 0,16666, infinito, uma dízima periódica. Ok? Bem, isso é a aceleração de Paulo. Agora olha só o que aconteceria com a aceleração de... Como é que é o nome dela mesmo? Márcia. Isso. Agora vamos ver a aceleração de Márcia, né? Bem, como a Márcia aplica uma força de 20 newtons, significa que ela recebe essa mesma força, né? Pois estamos trabalhando o que? Para ação e reação. Então, 20 vai ser igual, em vez de 120, agora temos 60 kg, igual a A. Passando 60 para o outro lado, dividindo, temos ali então 20 sobre 60 igual a A. Cortando 0 com 0. 2 com 2 temos 1 sobre 3, né? Então a aceleração é igual de 1/3, certo? Que eu poderia também trabalhar aqui fazendo essa divisão, que daria 0,333 infinito, né? Ou melhor, 0,3 metros por segundo quadrado, certo? Bem, aqui não dá para ver muito bem, né? Pela questão fracionária, mas olha só, se a gente pegar 1/3 e 1/6, dá para ver que 1/3 é o dobro, né? O dobro de aceleração para metade da massa. Que a gente pode até fazer essa igualdade, olha só. Pegando aqui, massa do Paulo vezes a aceleração do Paulo, igual a massa da Márcia vezes a aceleração da Márcia. Usar as frações mesmo para facilitar. Massa do Paulo é de 120. A aceleração de Paulo é 1 sobre 6. Massa da Márcia, 60 kg. A aceleração da Márcia, 1 sobre 3. Né? Fazendo essa multiplicação, temos 120 divididos por 6. Do outro lado, temos 60 divididos por 3. Certo? Bem, 120 divididos por 6 é igual a quanto? É igual a 20. 60 divididos por 3 é igual a 20. E bem, o que é massa vezes aceleração? É nada mais do que força. E quanto é que é a força mesmo? 20. Ou seja, isso aqui é nada mais que a força que a Márcia aplicou, né? Ou seja, eu estou com o meu resultado ali correto, né? Afinal, 20 é igual a 20, né? Porque é 20, acabou. E 20 é a força que eles aplicaram, que é a massa vezes a aceleração. Então, olha só, a Márcia aplica uma força em Paulo, Paulo aplica essa mesma força em Márcia e os dois, durante aquele contato, adquirem tais acelerações. E veja que, como o Paulo tem uma massa maior, terá uma aceleração menor comparado com a Márcia, né? Então, essa é a ideia. A força pode ser a mesma, mas a aceleração pode ser maior ou menor. Certo, pessoal? Bem, isso foi aqui falando da terceira lei de Newton, a terceira e última que havia faltado, certo? Espero ter ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!